Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Nós estamos estudando o livro de Daniel, um livro bastante importante para os nossos dias, um livro que nos revela como que será no tempo do fim e é uma oportunidade de nós nos prepararmos a respeito dos eventos finais, a respeito das coisas que hão de vir. Nós estamos caminhando capítulo a capítulo, nós fizemos uma pequena introdução no primeiro dia a respeito do que nós teríamos no livro de Daniel, quais os temas que nós traríamos, e depois nós estudamos o capítulo 1 a respeito da fidelidade de Daniel. No capítulo 2 nós tivemos a primeira parte profética de Daniel, apesar do capítulo 1 até o capítulo 6 falar de história, falar mais especificamente da história de Daniel na Babilônia e no Império Persa. Nós podemos ver um pouco de profecia de como que os eventos iam acontecer a partir do Império da Babilônia. A gente vê aquela grande estátua do sonho de Nabucodonosor, no qual cada reino ia se sucedendo um ao outro. E a partir do capítulo 3, Nabucodonosor, ele pega e, a partir do seu sonho, ele imagina que o reino dele não passaria, e ele constrói uma grande estátua, e os amigos de Daniel têm a oportunidade de se mostrarem fiéis, e Nabucodonosor mais uma vez reconhece que o Deus deles é o maior. Mas a gente vê que no capítulo 4, a experiência de Nabucodonosor com Deus foi uma experiência real, uma experiência pessoal dele. E ele, realmente, no final, ele se converte, ele fala que o Senhor é o grande Deus, e ele, quando ele olha para cima, ele reconhece que Deus é Deus. E hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito do capítulo 5, um capítulo muito, muito legal. É um capítulo muito interessante e que trata um pouquinho a respeito da queda da Babilônia. E esse capítulo ele é tão importante que ele faz um paralelo com os dias de hoje, com os dias atuais, no tempo do fim. E o livro, se a gente for contextualizar o período histórico que nós estamos estudando nesse capítulo 5, do capítulo 1 até o capítulo 5, nós temos essa cronologia. A gente tem o capítulo 1, a partir do ano 605, é a primeira vez que Nabucodonosor invade o reino do sul, o reino de Judá. A partir do capítulo 2, no ano 602, mais ou menos, capítulo 3, o ano 594, o capítulo 4, 568, e o capítulo 5 por volta do ano 539. E a primeira pergunta que nós podemos nos fazer é: quanto tempo a palavra de Deus diz que o reino da Babilônia seria um reino proeminente? Ou melhor dizendo, quanto tempo o povo de Israel ficaria cativo no reino da Babilônia? Não sei se quantos se lembram que eles ficariam 70 anos cativos na Babilônia. A partir do texto de Jeremias 25, ele diz assim: toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, falando da terra de Judá. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Se nós fizermos as contas do ano 605 até o ano 539, vai dar por volta de 66 anos. Ou seja, o capítulo 5 ele começa no finalzinho do tempo previsto para que o reino da Babilônia caísse. O reino da Babilônia era o primeiro dos reinos da estátua do sonho de Nabucodonosor. O texto de Jeremias ele vai continuar dizendo o seguinte: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Uma pergunta: o rei Nabucodonosor, ele se converte ao Deus verdadeiro. Mas aqui o texto diz, segundo Jeremias, que depois dos 70 anos seria castigada a Babilônia e seria castigada a iniquidade do rei da Babilônia. E a gente para para pensar, que rei seria esse? É justamente o rei do capítulo 5, ao qual o verso 1 diz assim o seguinte, capítulo 5, verso 1 de Daniel: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Ou seja,
O rei Belsazar, ele, o texto bíblico ele nos relata que ele dá um grande banquete, porém esse banquete ele tem algumas coisas, umas características que retratam um pouquinho a respeito dessa iniquidade. E o verso 2 de Daniel capítulo 5 diz o seguinte: enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Vamos parar um pouquinho por aqui para a gente analisar a respeito disso. Primeiro ponto, que utensílios são esses que Belsazar traz? Não sei se você... do templo de Israel. Não sei quantos se lembram do comecinho do livro de Daniel. Ele diz assim, que no verso 2, que o Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, alguns utensílios da casa de Deus. Ele entrega esses utensílios. O que Nabucodonosor faz com esses utensílios? Ele coloca na sua casa de tesouro. Ele coloca num lugar aonde ele seria guardado como tesouro, como troféu de guerra, mas muito mais como tesouro também, porque era um tesouro. Porém, a gente vê ao passo que Nabucodonosor ele respeitava os utensílios, sabendo que eram utensílios importantes e sagrados. O seu neto, aqui ele diz filho, mas nós sabemos que a palavra de Deus ela se refere a filho, todo mundo que é da descendência. Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor, e Belsazar ele pega esses utensílios de ouro, de prata, que eram do templo de Israel, no qual Nabucodonosor entrou e retirou, e ele pega e retira, em todas as suas incursões, ele pega e retira vários utensílios e leva para sua casa de tesouro. Ele pega, nesse banquete infame, ele pega e ele utiliza esses utensílios, não respeitando a santidade, o que era sagrado. O verso 2 diz, enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes e suas mulheres e suas concubinas. Verso 3 diz o seguinte, então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres. Beberam vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro, da prata, de bronze, e de ferro, e de madeira, e de pedra. Ou seja, essa iniquidade do rei da Babilônia se refere a esse capítulo 5, justamente ao rei Belsazar. Coincidentemente, ou não, Belsazar era um nome da mesma raiz, da mesma característica do nome de Daniel, Beltesazar. E a gente vai ver que quando a sua mãe, a mãe de Belsazar, manda chamar Daniel, ele não ousa e não quer chamar Daniel como nome semelhante ao dele. Ele se refere a Daniel como um judeu. Ele se nega a falar que ele era Beltesazar para não se parecer semelhante a ele. Continuando o texto de Isaías 45 diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Isaías, ele foi um profeta 100 anos antes desse tempo. 100 anos antes desse tempo do cativeiro da Babilônia. E o mais curioso é que Isaías ele relata que Ciro, o ungido de Deus, ele entraria na terra da Babilônia e ele seria como seu servo, ele pegaria e infligiria uma derrota ao reino de Babilônia. Ele seria um instrumento nas mãos de Deus para que a sua vontade, a vontade de Deus, se cumprisse. Continuando o texto, diz o seguinte, Isaías 45, diz assim, que digo a profundidade das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios, que digo de Ciro,
ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém será edificada e do templo será fundado. Aqui está dizendo a respeito do secamento dos rios da Babilônia, e nós vamos ver que quando o reino da Babilônia cai, ele cai justamente pelo secamento dos seus rios, do rio Eufrates, quando Ciro ele desvia o curso do rio para que ele pudesse entrar, porque nós vimos na semana passada que a Babilônia era uma grande cidade, era uma cidade fortificada, e muitos da extensão dos muros, ela era edificada com duas barreiras, com duas colunas de muro. E outros pontos eram edificados em 3 colunas, em 3 pontos, ou seja, para invadir Babilônia por terra era impossível, porque era um reino muito fortalecido. Por isso que Nabucodonosor, ele olha para o seu reino e fala: quem que é tão grande quanto a Babilônia? Porém, Ciro, ele usa de astúcia e ele desvia o curso do rio e ele entra na Babilônia pelo curso do rio, pelo rio seco. E nós vamos ver que essa expressão que o rio seria secado, a gente vai ver essa expressão de novo lá em Apocalipse. Quando a Babilônia cai, a Babilônia mística cai, a Babilônia dos nossos dias ela cai, o texto diz que os rios seriam secados também. Ou seja, Daniel ele faz uma referência ao tempo que ele estava vivendo e ele faz uma referência a um tempo futuro, no tempo do fim, ao qual é específico. As invasões babilônicas elas aconteceram nessas 3 épocas, 605, 597 e essa última de 586, quando ele pega e entra em Jerusalém e destrói todo o templo, destrói tudo que havia em Jerusalém e sobra pouca coisa de Jerusalém. Após isso, 70 anos de escravidão, de 606, 605 ao ano 536, 535, dá os 70 anos profetizados por Deus por intermédio de Jeremias, que eles iam ficar escravos. Jeremias ele fala na sua profecia que eles tinham que permanecer por 70 anos. Eles iam ficar escravos por 70 anos. E esse evento, 536, 535, ele ocorre justamente nesse grande evento, nessa grande festa. A gente vai olhar o capítulo 5 e nós vamos ver os eventos que se sucedem para que esse reino ele acabe. E nós já temos de antemão a palavra de Isaías dizendo que os rios da Babilônia secariam. Dando sequência, o cumprimento da profecia de Isaías, ele acontece em Daniel 5. E a gente já leu esse texto: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho. Continuando, Daniel 5:2, ele fala dos utensílios de Jerusalém ao qual ele traz para o seu banquete. E a gente vai ver no verso 3 que ele usa esses utensílios para adorar os seus deuses. Eles bebiam e davam louvores, no verso 4, aos seus deuses. Beberam vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira. Ou seja, aqueles utensílios sagrados ao qual Nabucodonosor ele teve o máximo de respeito, esse neto de Nabucodonosor, o futuro rei, ele não respeita. Mas uma pergunta a gente pode fazer aqui, antes de continuar o texto. Vocês acham que Belsazar, ele não conhecia toda a história do seu avô? Ele conhecia. Ele sabia de todos os passos, desde que Daniel entrou na Babilônia, e ele soube do sonho do seu avô, ele soube de como os magos, os encantadores, os feiticeiros não puderam resolver a situação, e ele ficou sabendo através do seu avô, porque seu avô deve ter contado várias vezes essa história da grande estátua, e a estátua que ele construiu representando o seu grande reino, que seu reino não acabaria, e ele contou também a respeito da sua conversão a Deus, quando ele vira semelhante a um animal,
e ele reconhece que Deus é o Senhor de todas as coisas. E ele conhecia todas essas histórias, ele conhecia quem que era o Deus de Israel. Porém, Belsazar, ele não faz conta de nada disso. Nada disso, nada disso. Ele pega, simplesmente, ele vive uma vida dissoluta. Uma pergunta, Deus, ele dá oportunidade para todas as pessoas de se arrepender? Sim ou não? Fato é que Nabucodonosor teve todas as oportunidades possíveis para que Deus pudesse tocar no seu coração, até que Deus consegue alcançar o coração de Nabucodonosor. Belsazar teve oportunidades de reconhecer que Deus é um grande Deus? Sim, Daniel estava na corte. Daniel estava na corte, ali junto. Ele teve as experiências do seu avô, ele teve as histórias do seu avô, ele conhecia todas as histórias. Então ele teve a oportunidade suficiente para obedecer a Deus, suficiente para conhecer e reconhecer que Deus era o Senhor de todas as coisas. Só que nós vamos ver a partir do verso 6 de Daniel o seguinte, verso 5 e verso 6, diz o seguinte: no mesmo instante apareceram os dedos de mãos de homem e escreviam de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Vamos olhar essa situação. Queridos, quando o texto ele diz que as juntas dos seus lombos se relaxaram, vocês têm ideia o que aconteceu com ele? Além do pavor, o que acontece quando as juntas dos seus lombos relaxam? Bem por aí. Ele literalmente, ele fez nas calças. Com todo o respeito, mas ele ficou com tanto pavor, que ele não conseguiu segurar. O texto ele é bem claro que quando ele relaxa, ele estava tremendo de medo, o joelho dele não parava, porque imagina você diante dessa cena, uma mão do nada começar a escrever na parede. Do nada começar a escrever na parede. Ele ficou atemorizado. Ele ficou com medo, com receio de tudo que estava acontecendo. Verso 8. Acompanhe na sua Bíblia. Verso 8. Diz assim: então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. A história ela sempre se repete. Nabucodonosor teve a oportunidade no capítulo 2, com os sábios, com os magos, com os feiticeiros, e não obteve resultado. Ele teve a oportunidade também no capítulo 4, no seu segundo sonho, e os magos, os encantadores, os feiticeiros não conseguiram decifrar o sonho, e ele recorre mais uma vez, sabendo de toda essa história, Belsazar, sabendo da história do seu avô, ele recorre aos seus magos, seus feiticeiros, seus encantadores, ele não recorre a Daniel. O verso 7, volta um pouquinho e lê comigo. Verso 7 diz o seguinte: o rei ordenou uma voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos seus sábios da Babilônia: qualquer que ler a escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Por que seria o terceiro no seu reino? Um detalhe interessante, ele fala que seria o terceiro. Belsazar, ele não era o rei. Ele era um corregente. O seu pai estava vivo. Assim como Nabucodonosor assumiu a Babilônia junto com seu pai, o Belsazar, ele reinava junto com o seu pai. O seu pai ainda era vivo. E ele co-reinava junto, ele corrigia o reino da Babilônia junto com seu pai. Por isso que seria o terceiro. Porque o pai dele era o primeiro, ele era o segundo e a pessoa seria o terceiro. Mas uma pergunta, quem que era nessa época o terceiro do reino? Daniel já tinha esse posto.
Daniel era importante, ou seja, na época de Belsazar, provavelmente Daniel foi esquecido. Daniel foi deixado de lado. Se quando Nabucodonosor ele era o rei, Daniel era importante no reino, talvez Daniel tivesse sido deixado de lado. E nós vamos ver que eles se lembram de Daniel depois. A rainha mãe, ela se lembra de Daniel e manda e fala para o seu filho chamar a Daniel. Continuando o texto, diz o seguinte, verso 10 e verso 11. Lê junto na sua Bíblia. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente. Não te turbe os seus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito do Deus Santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, teu pai. O rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Aqui ele está fazendo uma repetição, pai, 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 e nós sabemos que na palavra de Deus a descendência era reconhecida como pai. Por exemplo, Davi, Jesus ele é reconhecido como filho de Davi, mas ele é o filho de Davi de fato? Não, ele é da descendência da linhagem de Davi. Por isso que aqui deixa bem claro, Nabucodonosor era pai de Belsazar, mas não, na verdade ele era o avô de Belsazar. Belsazar já era a terceira geração. A rainha mãe, ela entra em cena e fala o seguinte: existe um homem no reino que sabe de todas as coisas, que ele é, segundo a palavra de Deus, ela diz, ele tem o espírito dos deuses santos e que no dia do pai dele tinha inteligência e sabedoria. Ou seja, ela se lembra de Daniel. Verso 12 diz o seguinte: porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação dos sonhos, declaração de enigmas e soluções dos casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Qual que é o nome de Daniel aqui? Daniel. Ela pega e deixa bem claro, no qual chamam de Belsazar, mas ele é Daniel. Deus é o meu juiz. A rainha mãe, ela reconhecia quem era Daniel. Ela reconhecia que Daniel era aquele que podia revelar todos os sonhos. A continuação da história, ela pega e fala com Daniel, Daniel vê o que estava escrito na parede. O que estava escrito na parede? Olha o verso 24 e o verso 25 de Daniel. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mené, Mené, Tekel, Parsim. O que significa essas expressões? O que significa essas palavras que foram escritas na parede para Belsazar? O que tinha sido revelado? Olha que interessante. Daniel 26 até o verso 28. Daniel, ele, com a ajuda de Deus, com a inspiração divina, Daniel revela. Verso 25. Verso 26. Essa é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Dado aos medos e os persas. Daniel, ele revela a Belsazar o seguinte: o seu reino acabou. O seu reino, a partir de hoje, se encerrou. A taça de misericórdia de Deus se encheu com Belsazar. Belsazar ultrapassou o limite do possível. Belsazar ultrapassou o limite daquilo que ele podia fazer. Daniel, ele revela a Belsazar: o seu tempo, infelizmente, acabou. Pesado foste na balança e achado em falta. Será que nós estamos sendo pesados na balança, estamos sendo achados em falta também? Será que isso não é um recado para mim e para você a respeito dos nossos
Atos, verso 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Dario. A gente começou falando do texto de Isaías 45, que fala que Ciro, ele era o ungido de Deus, e no qual ele desviaria o curso do rio. A história conta que Daniel, ele revela isso para o rei, e nesse mesmo momento, naquela mesma noite que Daniel revela para o rei, eles conseguem invadir o reino da Babilônia. O rio Eufrates, ele é secado. E isso é uma referência lá em Apocalipse, nós temos essa referência. O rio Eufrates. Isso aqui é um artefato arqueológico chamado Ciro de Cilindro. Era os livros da história, os livros históricos. Era o relato dos reis. Eram escritos nesses cilindros, escritos cuneiformes. E esse cilindro diz o seguinte: vitorioso Ciro foi recebido pelo povo de Babilônia como seu novo governante e entrou na cidade em paz. Ele exalta os esforços de Ciro como um benfeitor dos cidadãos da Babilônia, responsável por melhorar suas vidas. Apocalipse 18, verso 2 e verso 4. Abra sua Bíblia. Nós temos uma referência direta com os dias, com o tempo do fim. Essa história. Verso 2 até o verso 4 de Apocalipse 18. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de todas as espécies de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Aqui está um último aviso de Deus para o povo que está sendo enganado na Babilônia, para o povo que está na Babilônia, mas está sendo chamado para sair da Babilônia. O texto diz bem claro: caiu a grande Babilônia. A Babilônia, ela é um covil, ela é um depósito de todos os demônios, de todas as coisas que não são desejáveis. Como que a Babilônia ela cai? Alguém tem ideia? Aqui está escrito: não se trata ainda de uma queda física, mas da declaração da sua condição espiritual. Sim. Morada de ave. Essa figura demoníaca surpreende por atuar em uma organização que proclama estar do lado de Deus. Ver nota sobre capítulo 18, verso 18. Desígnio, verso 14, capítulo 14, verso 8. Então, essa Babilônia, irmão, é ela. Sim. A representação da Babilônia física, nós temos lá em Daniel capítulo 5, e nós temos a mesma referência lá em Apocalipse, a Babilônia mística, a Babilônia espiritual, a Babilônia no qual nós estamos vivendo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 16, verso 12. Volta um pouquinho. Verso 2 e verso 3, diz o seguinte: saiu, pois, aqui está no contexto dos flagelos, no contexto das últimas pragas, que diz assim, verso 2: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou
a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou segundo a sua taça no mar, e este se derramou em sangue como um morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Verso 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Aqui, nesse contexto, as últimas pragas, elas acontecem em qual contexto? Em qual momento? Em qual momento que acontecem essas últimas pragas? Se nós formos pensar em cronologia histórica, hoje, atual. As últimas pragas, elas acontecem quando a porta da graça ela se fecha. A porta da graça é uma representação simbólica do está consumado de Deus, do está consumado de Cristo. Quando nós estudamos um pouquinho mais a respeito do juízo de Deus, e nós vemos que o juízo ele se divide em algumas partes, e a gente vai entender um pouquinho mais a respeito do juízo de Deus lá no capítulo 7, mas o juízo ele se divide em 3 partes. A primeira parte desse juízo é um juízo ao qual Deus ele faz a investigação e os livros se abrem diante dele. E esses livros são representantes das nossas ações, e um desses livros é o livro da vida. Aqueles que foram selados por Deus, aqueles que estão salvos por Deus, estão no livro da vida, estão registrados no livro da vida, ao passo que aqueles que são marcados pela besta, assim como o texto diz, lá no verso 2 do capítulo 16, saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Ou seja, depois disso, desse juízo, as pessoas, aqueles que foram marcados pela besta, aqueles que não aceitaram a vontade de Deus e não aceitaram e não estão escritos no livro da vida, eles sofrerão essas 7 últimas pragas. E a 6ª praga, que a gente leu aqui no verso 12, que ele derrama a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e o texto diz que secaram as águas. Essa seca, ela é real? Ela é física? Vocês acham que essa seca do rio Eufrates ela é uma seca física? O que aconteceu lá em Daniel 5, quando o rio Eufrates foi secado? O que aconteceu? O reino da Babilônia, ele caiu. Se nós formos fazer uma comparação com a Babilônia física e com a Babilônia mística dos nossos dias, nós temos a seguinte referência. A Babilônia física, ela foi invadida por Ciro, os rios foram secados, foram desviados por obra de Ciro, o rio Eufrates, e ele era referente aos reis do Oriente, ele vinha do Oriente, ele vinha da terra do Oriente. Qual que é a referência bíblica dos dias dos tempos do fim? Quem é Ciro? Segundo Isaías, diz que Ciro, ele era o ungido. Quem que é o ungido que a palavra de Deus diz? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Ou seja, Ciro, ele é uma referência, ele é um tipo de Cristo. Ele representa Cristo quando a Babilônia cai. O fim da Babilônia, segundo o tempo do fim, a Babilônia mística, ela é derrubada por Cristo. Qual o evento que traz a finalização da Babilônia? O secamento dos rios. É o fim da porta da graça e, em consequência, a volta de Cristo. Quando o Apocalipse 18 ele dá o último aviso, caiu a grande Babilônia, sai dela, povo meu, é o último aviso para que as pragas não caíssem nessas pessoas. Aqueles que ficassem, eles sofreriam as consequências, eles seriam coparticipantes da ira de Deus, segundo os pecados da Babilônia. O texto ele diz aqui que quando o rio Eufrates ele seca, a Babilônia ela cai. Ou seja, a Babilônia ela é totalmente
desmascarada, totalmente derrotada na penúltima praga, na sexta praga. Porém, nesse tempo, as pessoas já não se salvam mais. É só a conclusão, é só a pena, a execução da pena da Babilônia. Apocalipse 18:4 diz o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Esses flagelos são justamente os flagelos do capítulo 16, ao qual aqueles que foram selados não vão participar, ao qual aqueles que foram selados por Deus não serão participantes disso aqui. O convite de Deus para os nossos dias hoje é: sai dela, povo meu. Segundo Daniel 5, Belsazar teve todas as oportunidades possíveis para se arrepender. Todas as oportunidades possíveis para não ter um fim trágico. Mas o fim que ele teve, segundo a palavra de Deus, foi a morte. Verso 29 de Daniel 5 diz o seguinte: então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. A representação da queda da Babilônia, a representação da queda de Belsazar é o significado, é a representação da queda daqueles que são marcados com a marca da besta. O convite para mim e para você hoje, que está nos assistindo, que está nos acompanhando aqui na igreja, é justamente esse: sai dela, povo meu. Deus, ele está dando o último aviso, o último alerta, o último pedido de socorro ao seu povo, aqueles que não quiseram sair ainda. Deus, ele está clamando, ele está mandando mensageiros desesperados, correndo, voando e clamando: sai dela, povo meu. Aqueles que ficarem na Babilônia vão sofrer com os flagelos. Segundo o Apocalipse 14, verso 10, verso 9 e verso 10 diz o seguinte: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Queridos, aqueles que não aceitarem o último chamado de Deus, eles serão coparticipantes, eles receberão a condenação da Babilônia. Estou eu e você nessa situação hoje? Estou eu e você na situação dessas pessoas? Estamos sendo enganados ainda pela Babilônia? O convite que Deus faz hoje para cada um de nós é: sai dela. Eu queria orar com vocês para nós encerrarmos a nossa classe, e eu queria que vocês entregassem seu coração hoje a Deus, pedindo para que o Espírito Santo nos ajude e nos mostre qual é o caminho para que nós devemos seguir, para que nós possamos sair da Babilônia, para que nós não sejamos condenados. Feche os seus olhos. Pai querido que estais nos céus, obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra nós podemos saber o que há de acontecer no tempo do fim. E nós podemos nos preparar, segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade, para que nós não sejamos participantes das 7 últimas pragas. Senhor, nos ajuda a reconhecermos que o Senhor é o nosso Deus. E nos ajuda, se nós estamos ainda no engano da Babilônia, nos ajuda a sairmos dela o mais breve possível. Ajuda aqueles que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, que eles possam reconhecer que o Senhor é Deus e que eles possam reconhecer a urgência dessa mensagem, Senhor.
Abençoe a cada um que está assistindo, a cada um de nós, e que nós possamos continuar estudando a Tua Palavra, e que nós sejamos luz para outras pessoas, que ao aprendermos nós possamos passar a Tua Palavra adiante. Abençoe-nos, nos conduza ao Teu reino, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.